Graça e paz de Jesus. Onde você estiver, aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil ou qualquer parte do mundo, conectado conosco nessa noite por meio desse culto online, onde pela graça do Senhor, a palavra de Deus tem chegado até o seu coração, até a sua vida, ao seu lar. Então seja bem-vindo para celebrar conosco, seja bem-vindo para ser abençoado conosco, recebendo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, meus amados, nós estaremos falando de um tema muito interessante, da condenação ao perdão. Nós estamos chegando, adentrando a semana onde as pessoas estão mais compenetradas, porque é a semana da Páscoa, ou a semana da paixão de Cristo. É aquela semana em que Cristo agora vence as agruras da vida, as dores da vida. É a semana em que Cristo passa pelo momento mais terrível de toda a sua vida, mas ele vence, ele chega ao Calvário. É a semana em que o seu amigo íntimo lhe trai, é a semana em que o seu outro amigo o nega. É a semana linda em que aquela mulher seca os seus pés com os seus cabelos, mas é a semana também em que o Cristo, o nosso Senhor, foi esbofeteado, foi rejeitado, foi deixado só, e arrastando uma cruz, subiu até o Calvário e morreu pelos nossos pecados, para livrar da condenação aqueles condenados por Deus, já escolhidos, condenados pelo pecado, escolhidos por Deus, perdoados em Cristo Jesus, para ter uma nova vida com Deus e morar no céu. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21. Versículo 16 é um versículo conhecidíssimo, né? É textuário da Escola Bíblica Dominical. Todas as crianças decoram, todos nós conhecemos. Mas eu quero convidar você a lê-lo. É um versículo tão fácil, tão decorável. No entanto, um versículo profundíssimo. E eu quero convidá-lo a mergulharmos nesse texto da palavra de Deus. E eu passo a ler. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quero convidar você para orar nesse momento, e que o Espírito Santo de Deus te faça entender a palavra de Deus, que ele ministre seu coração de uma maneira graciosa e poderosa. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, de onde nós não queremos sair, porque, Deus, nós queremos estar com o Senhor, andar com o Senhor, até o dia daquela chamada final, quando estaremos com o Senhor na tua glória, Pai. Mas enquanto lá não estamos ou não estivermos, precisamos de sermos alimentados, ter a nossa esperança alimentada, satisfeita, nutridas pelo Senhor através da tua palavra. Por isso, fala conosco, Deus, dá-nos a clara revelação da tua palavra, e que os nossos corações sejam ministrados, que os nossos pecados que já foram perdoados em Cristo Jesus não mais nos incomode, que aqueles que ainda não aprenderam a receber o perdão pela fé, possa apropriar-se dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto do versículo 16, o versículo, como nós já dissemos, conhecidíssimo. Na minha conversão, aí em 1900 e vovó de fralda,
nós tínhamos um texto da escola bíblica dominical, que era muito interessante, ou na verdade era uma musiquinha, né, que dizia: o amor de Jesus é maravilhoso, ó, que grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, a sua extensão é incomparável, ó grande amor. De fato, o amor do Senhor Jesus, ele é intransponível, mas no entanto, ele liga o céu à terra, ele pode ligar o homem no seu estado de miséria do pecado a um Deus santo, levar o homem da terra ao céu. Mas ele também é extenso, e a extensão deste amor, ele alcançou gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, e fez de todos os povos um só, independente da sua raça, independente da sua cor, independente do seu idioma, independente da sua cultura. Através deste extenso amor, agora todos são convergidos a Cristo Jesus, a cruz de Cristo, e formando assim uma só família. Nós chamamos esse amor de um amor imensurável, porque ele não se pode medir o amor de Deus. É impossível medir esse amor. É um amor tão grande, é um amor tão imenso, que fez com que Deus acolhesse esta humanidade alienada, esta humanidade hostil à causa de Cristo. Deus os ama da mesma forma com que amou aquele que estava tão achegado a ele quanto ao que estava tão distante dele. No entanto, com base neste mesmo amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, ele designou a condenação àqueles que não creram ou não depositaram em Cristo Jesus a sua confiança. O texto é tão claro que ele então, meus queridos, nos diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor que salva, o amor que perdoa, ele também leva a esta condenação, porque é um amor justo. O amor de Deus é baseado na justiça de Deus. Esse amor é baseado na justiça de Deus. Ou talvez você pode dizer: isso é muito paradoxal, e de fato é paradoxal. Nós vamos ver mais adiante esse paradoxo da condenação e da justiça. Porque a balança, ela precisa ter um equilíbrio. O amor e a justiça é o equilíbrio de Deus. Esse Deus que ama é o mesmo Deus, meus amados, que permite o homem a condenação eterna se não se arrepender e chegar-se a Ele. Deus é o próprio amor, ou o amor é a essência do ser de Deus. O amor é a essência do ser de Deus, e com esse amor ele amou o mundo. Porque o amor é a essência do ser de Deus. O amor está intrínseco à pessoa de Deus. Ele está intrinsecamente ligado, grudado em Deus, o nosso Senhor. E este amor gera no coração de Deus, na vida de Deus, a própria bondade de Deus. E quando a bondade de Deus ela é exercida ao nosso favor, ela assume o caráter mais elevado do amor de Deus. Quando essa bondade de Deus, veja bem, ela é exercida ao nosso favor, ela assume o caráter mais elevado do amor de Deus. Deus não faz bondade para ser bom. Ser bom está inerente à pessoa de Deus, naturalmente à bondade de Deus. Nós podemos fazer bondade. Você talvez se lembre agora da história daquele bom samaritano, a bondade daquele homem. Ele exerceu a bondade em um momento. Mas Deus não apenas exerce a bondade, Deus é a bondade. Deus não exerce o amor, Deus é o próprio amor. Ele é a personificação deste amor. E por isso eu digo que esse amor é intrínseco. E esse Deus que me ama e que te ama,
Ele ama, Ele nos ama por amar a si mesmo. Isso parece meio incompreensível, mas de fato é um amor incognoscível. É difícil de se entender esse amor. Na verdade, não se pode compreender este amor. Ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é tão alto, ele é tão profundo, ele é tão extenso, que é possível entendê-lo na sua totalidade. A nossa mente finita não consegue compreender esta infinidade do amor de Deus. E este Deus, na sua bondade, por ser Ele o bom, é muito interessante que alguém pode dizer para uma outra pessoa, esta pessoa é um amor de pessoa. Porque o jeito, a forma desta pessoa agir. Deus não é um amor de pessoa, Deus é o próprio amor. O ser de Deus é o amor. E veja bem, uma das grandes provas desse amor de Deus é que Deus não retira o seu amor de nossas vidas, mesmo estando nós num estado de pecaminosidade. Apesar do nosso pecado, veja bem, que apesar do nosso estado de pecado, que é uma abominação diante de Deus, Ele continua nos amando. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele tira o pecado do pecador, mas Ele não deixou de amar o pecador por causa do seu pecado. E não permitiu que mesmo no pecado, a sua imagem no pecador fosse destruída. O homem, ele carrega uma imagem deteriorada, deformada de Deus por causa do pecado, mas não uma imagem nula de Deus, porque nem mesmo o pecado pode anular a imagem de Deus em nós. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Ele ama cada cristão, Ele ama cada crente com um amor muito especial. Então Deus, é interessante quando nós pensamos nisso, que Deus, o texto diz que Deus amou o mundo, é um amor abrangente. O amor que abrange a todo mundo, mas atinge aos crentes aqueles que Deus plantou a sua fé no coração deles. Então Deus não deixou de amar. Algumas pessoas às vezes questionam sobre o amor de Deus e dizem: será que Deus me ama como ama o outro? O amor de Deus é o mesmo para com todos. Veja bem que o texto diz que Ele amou o mundo de tal maneira inexplicável, que deu o seu Filho para os que nele creem. A salvação em Deus é para os que creem, para os seus filhos espirituais gerados em Cristo Jesus. É a estes, meus irmãos, que Deus comunica num sentido mais rico, num sentido mais completo, com uma plenitude da sua graça, com a plenitude do seu amor, da sua misericórdia. Deus o alcança no estado de pecado e elimina de sua vida a condenação, para fazer dele um filho amado, uma filha amada, e dar-lhe a esperança de poder estar no céu com Deus. Como Ele faz isso? É um amor de Deus, é um amor ilimitável, é um amor insondável, é um amor que não tem fim, é um amor que nunca pode terminar. Ele é uma fonte que nunca seca. O amor de Deus é uma fonte que nunca seca. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento. Ele vai além da nossa compreensão humana. Um Deus que ama um pecador, um Deus que entrega o seu Filho por pecadores alienados de Cristo Jesus, hostis à causa de Cristo. É para esses e é por esses
que Deus entrega o seu Filho. O texto, a palavra deu, tem um sentido de entregar, e o próprio Cristo, ele não foi morto, Cristo se entregou, não mataram, ele se entrega à morte. O profeta Isaías, ao falar da morte desse Jesus, diz que ele foi conduzido como um cordeiro morto, ou como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Morte sacrificial. Um amor sacrificial. Um amor que não tem sacrifício, não é amor. E por isso Cristo demonstra para nós, nos ama com um amor sacrificial. O próprio Deus nos ama com um amor sacrificial. Por que esse amor vai além da nossa compreensão, da compreensão humana? João fala que ele amou de tal maneira. Paulo diz que esse amor excede todo o entendimento. De uma maneira inexplicável, um amor que não se pode compreender, mas que se pode aceitar. Eu aceito esse amor sem compreender a profundidade, a extensão desse amor, sem entender a plenitude desse amor, mas é o amor de Deus. Não é um amor impossível ou incognoscível. É um amor possível. Mas esse amor se adquire através de uma experiência, de um desejo de conhecer o próprio Deus. É um amor que se conhece pelo relacionamento com o Pai, com o Senhor. Não é um tipo de amor que pode se discernir por conceitos meramente humanos ou filosóficos. Não dá, a filosofia não pode explicar esse amor. Ele é muito profundo. O amor de Deus não se aprende, se recebe. Ninguém pode ensinar o amor de Deus. Eu posso falar desse amor, mas o amor que se recebe, porque o amor de Deus, ele é transformado em atitudes, em atos. O verdadeiro amor é esse, que não fica apenas na palavra, mas é um amor de atitude. E a atitude de Deus foi entregar o seu Filho. E a atitude do Filho foi se entregar por nós. Somente alguém nascido de novo pode provar e experimentar esse amor. Somente o nascido de novo consegue experimentar esse amor de Deus. Entretanto, meus irmãos, mesmo os que recebem esse amor não podem ou não conseguem explicá-lo. Por que não consegue? Porque o amor de Deus não tem limites. Ele engloba toda a humanidade. É um amor vasto, é um amor inclusivo. Incluiu a mim, incluiu a você. Com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, nós fomos incluídos nesse amor de Deus, porque Ele é inclusivo. Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes e de todas as religiões. Ele amou o presunçoso Nicodemos, que pensava saber demais. Mas ele amou também a excluída mulher de Samaria. Ele amou o roubador Zaqueu. E tantos outros. Se nós percorrermos as páginas da Bíblia, encontraremos tantas pessoas excluídas por causa dos seus pecados, excluídos da sociedade, excluídos da religião. Deus os ama e Deus os toma em seus braços, e Deus perdoa os seus pecados, e Deus lhes dá uma nova vida, e Deus anula de sobre eles a condenação que estava o levando à morte eterna. Com esse incontestável amor e com essa incontestável prova de amor,
Jesus, o Filho de Deus, foi entregue ao mundo para a salvação deste mundo, que estava em total decomposição. Deus apresenta um amor que não é um simples sentimento, mas um amor que é atitude de salvação. E a morte de Jesus nos é a prova final do amor de Deus. Um alguém que se deu, um alguém que se entregou. Mas, queridos, encerrando este ponto, eu preciso te dizer que o maravilhoso amor de nosso Senhor Jesus Cristo o levou a morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores, homens maus, em uma situação de inimizade, de hostilidade com Deus. Esse amor nos abrangeu. Nenhum amor consegue ir além do amor de Deus. Em segundo lugar, a origem e a iniciativa da salvação se encontram em Deus. A origem e a iniciativa da salvação se encontram em Deus. O evangelho da salvação e da vida tem a sua origem no amor de Deus. Não há evangelho sem amor. E o amor está vinculado ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus salva o homem porque Deus ama o homem pecador. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Não foi Maria que enviou. Maria foi usada por Deus para dar à luz a mãe uterina de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoada por Deus para dar à luz ao Salvador, cumprindo a promessa de Deus, a restauração da humanidade. Mas, meus irmãos, não foi Maria, não foi José que trouxe Jesus ao mundo, que enviou Jesus ao mundo. Quem trouxe Jesus a este mundo, quem enviou Jesus a este mundo para morrer pela humanidade, para amar uma humanidade perdida, foi o próprio Deus, o Pai de amor. E qual era a finalidade então do Filho aqui na terra? Qual a sua missão? Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus era buscar, era trazer para Deus o pecador condenado, levá-lo ao perdão e do perdão à salvação. Mas havia uma única forma para isso ser feito, ou para Deus fazer isso no homem pecador, seria enviando um alguém justo, puro, sem pecado, para morrer pelos homens pecadores. O cordeiro que seria sacrificado. João profeticamente aponta para Jesus quando este vinha em direção a uma multidão, e ele diz então para a multidão: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que será por vós sacrificado, aquele que será por vós entregue, aquele que dará a sua vida em favor de muitos, veio para buscar e salvar o perdido. Nenhum sacrifício foi grande demais para trazer a sua intensidade, sem medidas, a homens e mulheres. A intensidade do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi para trazer homens e mulheres, pecadores, distantes de Deus, a um perdão, a uma nova vida. E perceba que Deus não nos ama por causa dos nossos méritos, porque em nós não havia nada de bom que levasse Deus a nos amar. Não tinha nada em mim, não tinha nada em você que levasse Deus a nos amar, mas Deus nos ama apesar dos nossos pecados que estavam nos condenando à morte eterna. Então Ele nos ama incondicionalmente. Não dá para perguntar a Deus por que Deus me ama. Nós cantamos um cântico
de uma letra muito linda que diz: Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. A minha condição de pecado ou a sua condição de religiosidade, nada é diante de Deus. O seu amor alcança um religioso como Nicodemos, principal dos judeus, da seita, da religião. Mas ele abraça também aquela mulher excluída da sociedade, do povo, desprezada, menosprezada por uma vida irregular, a mulher samaritana. Jesus ama os dois da mesma forma e chama os dois da mesma forma e mostra para os dois que o pecado de um era o mesmo pecado de outro. Um religioso demais, mas pecador. Outra, talvez, permita-me dizer, vivendo uma vida depravada, mas pecadora tanto quanto o outro. E com o mesmo amor e com o mesmo perdão, Jesus abraça a todos. Apesar do pecado de ambos e apesar dos nossos pecados também. É porque ele não coloca condição para nos salvar. É porque ele não coloca condição para nos amar. Ele sabe que por detrás de todos os nossos atos errados, há um homem distante, impossibilitado, morto nos seus delitos e pecados, sem condição de reação de ir até ele. E o amor dele o leva a lutar por nós, para nos conquistar por ele. E foi o que ele fez, lutou por nós até a morte do seu filho, para resgatar-nos da nossa fútil e vã maneira de viver. Para isso, meus irmãos, ele nos deu o melhor para a nossa salvação. O seu único Filho, Jesus Cristo, que morre na cruz. Esse é o melhor de Deus para a nossa vida. Esse é o melhor de Deus para a sua vida. E todos quanto beneficiam da salvação, meus irmãos, eles terão um caminho aberto para o céu. Estarão com Deus. Mas aqueles que não se beneficiaram da salvação que Deus providenciou, serão condenados e vão perecer. Esse é o que o texto da palavra de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade e se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus agora busca encurtar o caminho, a estrada, entre ele e o homem, ou entre o homem e ele. E veja bem, é interessante quando nós olhamos esse texto que diz que Deus amou o mundo, mas que ele entrega o seu Filho para morrer pelos crentes. Crentes no sentido de quem crê. Porque ele diz, aquele que crê. Ele ama todos, mas salva os que creem. Ama a todos e salva os que creem. Aqueles que têm a fé de Deus plantada dentro dos seus corações. Veja que João diz que quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com dois aparentes paradoxos. Este evangelho de João, ele mostra o paradoxo do amor e o juízo. No primeiro tópico falamos do amor de Deus.
agora de repente se depara com juízo e condenação. O Deus que começa falando no versículo 16 do amor, agora ele segue nos versículos 18, 19, falando de condenação e juízo. Para você perceber que a justiça e o amor, eles são contrabalanceados na balança de Deus. O Deus que ama é o Deus que aplica a sua justiça ao coração do homem, é o tsequeno, é o Deus da justiça. E amor e justiça andam juntos, caminham juntos. E João então nos diz que foi Deus quem amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Mas é o mesmo João que nos mostra que esse Cristo, da mesma forma que ele amou, ele julga o homem distante, o homem alienado. Ele julga o homem hostil ao amor de Deus, hostil às ordenanças de Deus. Ele nos mostra isso. E o próprio Jesus, em João 9,39, ele diz: eu vim a este mundo para juízo. Ele veio para amar, mas ele veio amar aqueles que nele crê, mas veio trazer juízo àqueles que deram as costas para Jesus. Aqueles que não deram ouvido à sua palavra. Aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, tornam-se também filhos de Deus. Mas aqueles que não creram, meus irmãos, não há uma outra alternativa além do juízo. Esses incorrerão no juízo de Deus. A posição daqueles que não creem, meus irmãos, segundo o texto da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, vão perecer, serão julgados, estarão debaixo da ira, a ira que é a punição de Deus. Deus pune o pecado no homem. Daquele que rejeitou, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o Senhor disse: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então, assim sendo, o contrário é verdadeiro. Todos os que rejeitam a Cristo e persistem em sua incredulidade, receberão, não a vida eterna, mas a destruição eterna. Que é o perecer. A palavra aqui é apolume. E a palavra apolume, meus irmãos, significa declarar que alguém deve ser entregue à morte. Deus declara que o homem alienado, distante, deve ser entregue à morte. Porque amou mais as trevas do que a luz. Isso significa que todos que recusam crer em Jesus morrerão em seus pecados. Os que não creem já estão condenados pela culpabilidade do seu pecado. Jesus veio para conduzir-nos do estado de condenação para um estado de perdão. Ele veio para que aqueles que nele creem não morram, mas que tenham a vida eterna. E quarto e último lugar, porque o mundo rejeita Jesus. Verso 19 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O texto aqui responde porque os homens rejeitam Jesus.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo rejeitou Jesus porque ele é a luz que expõe o pecado. Quando a luz manifesta, ela torna claro todas as coisas, e aqueles que não aceitam a Cristo é porque as suas obras são más. Lembrem dos fariseus, sempre se contrapunham aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus falava. E tentavam sempre fazer uma pegadinha com Jesus dentro daquilo que Jesus falava. Sempre contrário à mensagem dita pelo nosso Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus. Porque sempre que a luz do Evangelho reluzia em seus pecados eram mais manifestos, mais visíveis. O texto, ou os textos escritos por João, eles são escritos em termos contrastantes para mostrar a posição dos que recebem e dos que rejeitam a Cristo. E veja bem, ele fala sempre bem e mal, amor e ódio, vida e morte, salvação e juízo, luz e escuridão, verdade e mentira. Esses são termos usados por João no seu livro para mostrar aos que estão favoráveis e aos que estão contrários a Cristo. Jesus disse uma vez a esse grupo de fariseus: quem comigo não se ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Se não está com Cristo, está contra Cristo. A verdade é que é difícil para a humanidade admitir, aceitar isto. Mas, irmãos, quanto mais nos aproximamos da luz, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais evidente tornam-se os nossos pecados. Você já teve aquele momento de parar e pensar: meu Deus, como eu sou sujo diante do Senhor, quanto eu preciso do seu perdão. Você já deve ter parado um momento diante de Deus e dito: o quanto eu preciso de uma nova vida. Ó Deus, perdoa-me dos meus pecados. É que quando essa luz, ela reflete em nós, os nossos pecados ficam mais evidentes. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos de Jesus, mais evidentes ficam o nosso pecado. Deus não apenas nos livra da condenação, Ele não apenas livra da condenação os que creem, mas Ele também oferece a vida eterna. A vida eterna para todo aquele que nele crê. A vida eterna para todos quanto um dia abriram seu coração e receberam Jesus, o autor e o consumador da fé. O homem abre seu coração, entende, compreende e admite ser um pecador diante de Deus e recebe perdão para viver eternamente com Deus na sua glória. Eu quero concluir nessa noite, meus irmãos, dizendo que a missão de Jesus é levar o homem pecador, separado do Pai, condenados à morte eterna, segundo os textos de Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Texto de Romanos mostra um homem vendido ao pecado, exposto ao mercado do pecado, condenado à morte. Cristo vem a esse mundo,
através do amor de Deus, entrega a sua vida na cruz, faz-se pecador no lugar do pecador, quando ele assume aquela cruz, morre por nós, toma sobre si o nosso pecado e traz sobre nós agora o perdão. E o perdão liberado por Jesus é o perdão que dá direito, por meio do seu sacrifício, a todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a desfrutar da vida eterna com Deus. Você já tem a vida eterna? Você se incomoda com a luz de Cristo quando ela reflete na sua vida? Não é para te humilhar, para expor seus pecados, mas é para fazer com que você veja o seu estado diante de Deus, se arrependa e corra para os braços do Pai. Talvez essa seja a sua noite. O pecado te condena. A sua própria mente, seus pensamentos, talvez tenham te deixado em pânico. Como disse de início, esta é uma semana em que todos estão compenetrados. Algumas pessoas estão em jejum, algumas outras pessoas se abstêm de algumas formas de pecados, porque diz, esta semana não se pode pecar. A verdade é que nunca se pode pecar, mas algumas pessoas entendem que não se pode, porque esta semana é uma semana de tristeza. A semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo é conduzido ao Calvário e morto pelos nossos pecados. Esse final de semana, sexta-feira, todas as nossas igrejas estarão apresentando o musical Paixão pela Vida, quando as lindas cenas apresentarão a obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a sua entrada triunfal, o perdão a tanta gente que se aproxima dele, como aquela mulher adúltera, como o próprio Zaqueu, como a mulher de Samaria, como muitos outros que se aproximaram de Jesus. E tanta gente verá, assistirá por meio da televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, ou muita gente dos nossos interiores, nos rincões do Amazonas, terão ali um computador com um data show projetando, outros uma TV, mas é uma semana em que nós também estaremos voltados, não só nesta semana, mas uma semana em que nós estaremos mais pensativos sobre o que os nossos pecados causaram a Jesus. E você pode começar a pensar nisso agora, e quem sabe é um momento de você se voltar para Deus. Se esse é seu desejo, eu quero convidar você para orar. Ou você que tem um desejo de conhecer melhor de Deus, você que quer estudar a Bíblia, você que quer aprender mais de Deus, você pode apontar a sua câmera para o nosso QR Code, você pode fotografar, e ali então você vai dizer o que você quer, se você está entregando a sua vida para Jesus, ou se você está desejando estudar mais a Bíblia, e alguém vai contactar com você, a nossa Secretaria de Integração vai contactar com você, e você terá alguém que vai te ensinar a Bíblia Sagrada, e você vai crescer conhecendo a Deus. Se você nessa noite decidiu a sua vida por Jesus, ou se você decidiu estudar a palavra de Deus, eu quero orar com você. Você que não consegue se livrar de um pecado, ou não consegue se perdoar por um pecado que cometeu, eu quero orar com você também e pedir que Deus te abençoe. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Pai, diante do Senhor estamos, Deus, reconhecendo, Senhor, o quanto somos pecadores. E quando a sua luz reflete em nós, e que nos faz ver quão miserável somos, o quanto dependemos do Senhor. Senhor, outros, quando a luz reflete neles, Senhor, eles levantam contrariamente ao Senhor. Mas aqueles que creem em Jesus,
Essa luz faz ver quem Ele é, se arrepender e se voltar para o Senhor. Que a sua luz brilhe, Senhor, nas trevas, ó Deus, que está ocultando esta pessoa que nesse momento, ó Deus, está participando conosco desse culto. E que traga sobre ela perdão, e que traga sobre ela libertação. E que o Senhor prepare esse coração para ser impactado nesta semana pelas cenas do musical Paixão pela Vida, onde o Senhor concluirá a obra nesse coração, Pai. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Arielston, que voltará conosco novamente aqui. Deus te abençoe. Pastor Arielston, obrigado. Deus abençoe. Boa é esta palavra, louvado seja Deus. Queremos reforçar o que disse o pastor Eustáquio com relação ao QR Code. Se você fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou se você se reconciliou com o Senhor, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre em contato com a nossa Secretaria de Integração, e nós teremos a enorme alegria de direcionar você nesta nova caminhada no nome de Jesus. Nós já estamos terminando e queremos mais uma vez enfatizar. Projeto Paixão pela Vida, dia 2 de abril, próxima sexta, com a graça de Deus. Se prepare durante a semana para ser um instrumento de propagação do Evangelho. E dia 4, próximo domingo, cultos presenciais aqui no Pedras Vivas, pela manhã, às 8 da manhã e às 18h15, aqui no Pedras Vivas, 8 da manhã, 18h15, e no Templo Central, às 8 horas da manhã. Esperamos a todos os irmãos, em nome de Jesus. Próximo domingo é Ceia do Senhor, dia 4 de abril, Ceia do Senhor. E aqui vai uma surpresa para todos vocês que ficaram conosco até agora. Dia 11 de abril, nós estaremos aqui no Pedras Vivas à noite, tendo um culto em ações de graças pela vida do pastor José João. Então, o milagre que Deus fez na vida dele, e neste dia, dia 11 de abril, o pastor José João estará aqui contando o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus, louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre toda a igreja de Cristo, espalhada pelos 4 cantos da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus. Deus abençoe.